E aí galera, beleza? Estamos de volta aí, segundo vídeo sobre Lei de Diretrizes e Bases, sobre a nossa querida LDB, Lei 9.394 de 1996. A partir desse momento, nós vamos para esse segundo momento, que eu prometi a você que seria níveis de educação, mas eu sou um cara meio político, então eu menti. Nós vamos trabalhar princípios, né? Eu estava pulando já assunto, eu sou meio retardado, faz parte. Artigo 3º, você vai me acompanhar, nós vamos fazer uma leitura meio bate-bola, assim, sabe? Meio ping-pong. A gente desenvolve e explica como funciona. Artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º fala assim: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Seguinte, meu povo, a primeira coisa a desenvolver aqui é a palavra igualdade de condições para se manter, né, para o acesso à permanência na escola. Quando você fala aqui em igualdade, você tem que entender que essa igualdade aqui não é relacionada à igualdade natural das coisas. Não, nós temos que tratar todo mundo igual, porque todos são iguais, porque... Não. É a chamada igualdade com prisma no princípio da isonomia. O que significa isso? A minha igualdade tem que ser isonômica, a minha igualdade tem que ser dentro de um processo de isonomia. Para você entender melhor. Uma frase clássica que diz assim: nós devemos tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na proporção de suas desigualdades, na medida de suas desigualdades. É lógico que todas as pessoas que têm acesso ao ensino no Brasil têm suas condições particulares. Alguns têm uma condição muito mais prática, moram ao lado do colégio, tem um transporte público coletivo que funciona bem, tem papai e mamãe que leva de carrinho, tem babá que leva no colo. Tem gente que tem facilidade, enquanto tem outros que tem que caminhar pra cacete para chegar no colégio, tem que pegar um monte de ônibus, não tem transporte público coletivo gratuito à disposição, né, local. Você sabe que tem prefeitura que faz muito bem esse trabalho de deixar o aluno na merda. Então, assim, a ideia é que nós temos que observar esse primeiro momento. Qual é a facilidade, o quão é complicado o acesso desse cara. E eu não estou falando também, tudo bem, eu estou falando, mas eu não quero falar só em acesso necessariamente voltado ao acessar a chegar no colégio, mas o acesso mesmo de ter vagas, ter de condição. Porque, pô, escola particular, amigo, você vai colocando teu filho, vai pagando o cara, ela vai montando turma. Oitava série, a idade é uma bosta, né? Nono ano 1, nono ano 2, nono ano 3, o cara vai enfiando gente. Até a hora que ele chegar e falar, ó, não dá mais. Já a educação pública natural, a educação, né, que nós desenvolvemos, a educação pública gratuita, para ser mais correto, não necessariamente ela vai ter vaga para todo mundo. Então você tem que criar critérios para que esse acesso seja feito a todos, desenvolver mais colégios, desenvolver mais vagas, não sei, estabelecer um tratamento de isonomia. Então, óbvio, quanto mais pobre, digamos assim, uma região, maior vai ser a necessidade de escolas públicas e de acesso a vagas gratuitas. Enquanto quanto mais rica aquela região, a parte particular vai desenvolver bem esse trabalho, vai absorver bem. Então a gente tem esses vários lados, tá? O acesso ao colégio, ao estudo, ao ensino, ele tem que ser feito de forma igualitária, mas dentro de uma isonomia. Historinha básica, quem tem menos possibilidade tem que ter mais programas a seu favor, quem tem mais possibilidade tem que ter menos programas a seu favor. Menos entre aspas, tá? Menos programas a favor entre aspas, é porque eu não preciso beneficiar tanto. Então beneficia os não beneficiados e não precisa se preocupar em beneficiar os que já são beneficiados, é simples. E aqui ele fala não só no acesso, mas na permanência. Porque também tem aquele aluno que, pô, você facilita toda a entrada. Foi uma coisa que aconteceu muito nesses programas de acesso da educação pública e de pessoas que tiveram um estudo, né, gratuito, público, médio, sem aquela qualidade natural que o governo oferece, e tiveram acesso às universidades. Quando chegaram à universidade, muitos desenvolveram trabalhos espetaculares e se tornaram grandes profissionais. Outros não conseguiram durar um período. Isso aconteceu com muito. Eu sou do Rio de Janeiro, meu povo. Atualmente eu moro em Blumenau. Eu sou carioca. Lá eu sei o que é educação bem feita, né? Se você for do Rio, abraço. Mas a ideia é a seguinte: quanta gente, quem for do Rio vai entender o que eu estou falando, chegou na UF, no FRJ, chegou nas instituições de ensino por via do acesso de cota, por exemplo, que é uma forma de garantia de acesso, e olha que eu estou falando do ensino superior, que não necessariamente deveria estar preocupado em falar, mas o ensino, claro, ele faz parte, a educação superior é parte do seu ensino. Mas muita gente chegou lá e não conseguiu se manter, porque não tinha dinheiro para pagar o transporte, ou o dinheiro que tinha transporte não tinha como comprar livro, ou o dinheiro que tinha para comprar livro, o transporte não tinha como se alimentar e passava o dia, caso da UFRJ, que tem muitas cadeiras que são dia inteiro de aula, tempo integral. Então, é óbvio que eu tenho que gerar métodos para que esse acesso, essa permanência sejam possíveis, tá? Então, não esqueça, a igualdade de condições que ele fala aqui não é igualar a todos, é trazer o menos
privilegiado até o mais próximo possível do mais privilegiado, que aí a gente acaba atingindo essa igualdade. Beleza? Então, vamos para o inciso segundo. Vê na tela aí. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vem comigo. Cuidado com essa palavra liberdade também. Porque ao mesmo tempo que você tem um problema com a palavra igualdade, você pode ter um problema com a palavra liberdade. Uma das coisas que eu mais escutei quando era criança, ainda mais minha professora, a querida Araci, sempre me falava isso, professora de língua portuguesa, um grande abraço, você deve ter escutado essa frase também. Nunca confunda liberdade com libertinagem. Isso daqui é uma coisa importantíssima para o nosso trabalho. Porque o que significa liberdade? Liberdade significa ter a livre possibilidade de apresentar sua pesquisa, seu ensino, seu método de trabalho, estabelecer o seu método de ensino, porém, dentro de limites previamente estabelecidos pelos padrões curriculares nacionais, pelas diretrizes curriculares que você determina no Estado, no município. Então, eu queria que você entendesse que a liberdade aqui não significa libertinagem, que é o cara fazer o que quer, quando quer, da forma que quer, pensando como quer, e o resultado que se dane. Ele consegue o que ele quer, que ele não tem limite. A liberdade aqui é, professor, faça o que você quiser dentro dos parâmetros curriculares que nós vamos determinar. Então você tem um método de ensino diferente, canta musiquinha, bota filmezinho, que apesar do filme ser uma previsão da própria LDB, mas tem professores que trabalham com muito mais isso. Vou trabalhar com fantoche, sei lá, meu amigo, estou nem preocupado como que você vai fazer isso. Vou fazer um teatro. O que importa é que seja feito o ensino, que você atenda, estabeleça os padrões trazidos pelas grades e pelo desenvolvimento curricular que nós temos. Então, veja bem, liberdade aqui não é livremente fazer o que quer, é livremente fazer aquilo que é estabelecido como obrigação de ser feito. A liberdade traz limites, tá beleza? Então não considere isso uma liberdade ampla, tá fechado? Inciso terceiro. Pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. A ideia do pluralismo de ideias aqui, o pluralismo significa que nós não vamos afastar a possibilidade que na sala de aula ideias e concepções filosóficas e ideológicas distintas sejam apresentadas. O que eu não posso é estabelecer uma ideia como principal. Eu não posso chegar para um professor meu e falar, olha, você tem que ensinar o teu menino a ser capitalista, tem que ensinar seu menino a ser socialista, tem que ensinar seu menino a ser anarquista, católico, evangélico, satanista, umbandista. Isso não interessa para nós no sistema de educação, tá? Porque o sistema educacional vai se desenvolver em pessoas que têm ou que não têm religião, em pessoas que têm ou que não têm uma opção ideológica partidária. Você tem que ter a ideia de apresentar todas as formas. A nossa função como professor é levar a todos o que pode ser, o que existe como condição. E a partir daquele pensamento crítico e reflexivo que vai ser desenvolvido com o tempo, o educando vai ter a condição de desenvolver sua própria característica e personalidade. Então, isso aqui é um ponto interessante. Não existe um regramento. Nós vamos estudar. Sabe o ensino religioso? A gente vai ter que trabalhar ele um pouco mais para frente, mas ele é um assunto bem chatinho, entre aspas, nas discussões. Porque vem um e fala, ensino religioso vai ensinar catolicismo na escola. Nunca foi essa a ideia. O ensino religioso não tem como intuito ensinar o catolicismo, o evangelho, o cristianismo, o umbandismo, o satanismo, o budismo, para lembrar todo mundo, tá? Mas é óbvio que eu não vou lembrar todos. O rosacrucianismo, não é a maçonaria, não é essa a ideia. A ideia é mostrar o ensino religioso, a importância da religião, o que é a religião, como é que se desenvolveu, história. Então tem muita gente que fica, mas o cara vai me ensinar a ler a Bíblia. Não é burrice, não é isso. Pluralismo de ideias também vai na religião. Tá, então essa é a ideia do pluralismo do inciso terceiro. Inciso quarto. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Meio interessante, isso é que eu não posso falar assim, mas a gente tem que ensinar. Uma das coisas que o ensino tem que levar até a criança, porque lembra, estamos falando de princípios. Princípio é aquilo que você tem que desenvolver, é aquilo que você vai usar como base para levar isso até a criança. Você tem que desenvolver esses princípios em você para levar isso também à criança, ao adolescente, ao superior, né? Ao adulto. A ideia é você pensar no seguinte, quando eu digo respeito, apreço à tolerância e intolerância, olha a merda, o respeito à diversidade, você tem que ensinar a aceitação de tudo, sabe? A gente está vivendo um país atualmente extremamente intolerante,
Né? Vocês sabem que a gente está passando por um momento político, então, em que ou você é de um lado ou você é do outro. As pessoas não têm a capacidade de perceber que existem outras vias. Todo mundo agora quer taxar um como isso ou como aquilo. É uma intolerância idiota. Você não consegue ter uma discussão de ideias. Ninguém consegue chegar para você, colocar um ponto de vista, você colocar o outro e tentar chegar num acordo ou num senso comum. Um quer impor ao outro. Isso é uma coisa de intolerância total. Então a gente não pode ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos educandos, aos nossos, né, em geral. Aqui a gente está falando de educação escolar, mas a gente tem que trazer isso para familiar de vez em quando. Mas isso também entra naquela história do homossexualismo. A opção sexual da pessoa, alguns não gostam que fale opção, é condição sexual. Cara, eu caguei para o termo. O que importa é o respeito àquela pessoa. Independente dela ser homo, heterossexual, isso não tem bissexual, seja o que for, pansexual. Pô, o Serguei é pansexual e ninguém mandou ele preso ainda, né? Já comeu até árvore, convenhamos. Nem eu fiz isso. Então a ideia é que você desenvolva essa possibilidade de ensinar. Você não pode olhar para um e falar, esse aqui é negro, eu vou tratar mal, esse aqui é branco, eu vou tratar mal. Você não pode ser movimento separatista, movimento anti-LGBT. Pô, chegou um afegão na minha aula, só faltava essa. Putz, veio um moleque do Haiti, a gente está recebendo muito haitiano pelo Brasil inteiro, e sempre tem um corno que trata mal um cara desses. Amigo, é uma condição que você não deveria ter desenvolvido na sua vida. Você está vendo como é que eu estou sendo intolerante em chamar o cara de corno? É uma questão de lógica. Então você tem que desenvolver isso. O princípio é do respeito em geral. Tá? Inciso 5º. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Olha a palavra, coexistência. É muito importante a gente ficar atento a um detalhe. Quando você fala educação pública, a palavra pública não significa de graça. Você vê que até no vídeo anterior eu estava falando e eu joguei o gratuito depois para corrigir uma possibilidade de problema que eu poderia gerar para você. Quando você fala educação pública, quando você usa o termo público, não significa ser gratuito, significa ser de acesso a todos, acessível por todos. Então se você falar que um teatro é público, o teatro é, mas você tem que pagar, é oneroso para você entrar. O cinema é público? É, qualquer um pode entrar, desde que pague o ingresso. Então, não fique nessa onda de educação pública ser gratuita e particular ser paga, privada ser paga. Né? Existe educação pública gratuita, pública mesmo, pública gratuita, pública privada, isso não importa. Já misturou tudo já. Quero que você entenda que a educação pública é feita por todos, instituição pública ou privada, pagando ou não pagando, que a educação é de acesso a todos. Então ele fala na coexistência, aquela história. O nosso foco é estudar a educação pública oferecida por instituições públicas, mas você sabe que a instituição pública ela não tem condição de absorver tudo o que ela tem obrigação de fazer. Então você faz o quê? Joga a educação para a mão de instituições privadas. Elas podem coexistir. Coexistir significa atuar juntos, né? Mas não em harmonia, ou melhor, não em proximidade. Trabalhar em paralelo, mas oferecendo o que todo mundo quer. Então, por isso que eu falei no primeiro vídeo, a LDB, ele fala de instituição pública e privada, ele não se foca em instituições apenas públicas de ensino. Coisa tranquila. Próximo inciso. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Está vendo? Veja bem a palavra, gratuidade em estabelecimentos oficiais. A partir do momento que você cria aquela instituição, diz que é instituição pública, e aquela instituição é oficial do governo, ela tem que ser gratuita. Agora toma cuidado com a diferença que eu falei no começo, há pouco tempo. Educação pública é uma coisa, educação gratuita é outra. Educação gratuita é obrigatória? Não, a educação pública é obrigatória. Ah, mas a educação pública gratuita é obrigatória em estabelecimentos oficiais? Aí sim. Você percebe como é que uma banca pode brincar com o jeito de falar? Educação pública é gratuita? É obrigação? Não. A educação pública em estabelecimentos oficiais de ensino, instituições públicas, é gratuita. Então tem uma diferença no modo de falar. Tá? Então não confunda a gratuidade com o fato de ser público. Próximo inciso. Inciso 7º, valorização do profissional da educação escolar. Eu acho que eu não vou nem comentar esse inciso, né? Acho melhor deixar para frente. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e legislação de sistemas de ensino. Bom, a gestão democrática do ensino público é interessante porque é uma gestão que vai ser desenvolvida por leis, nós vamos falar sobre isso, inclusive pela própria LDB, em que você vai ter todos os polos de participação. É interessante que a LDB, em muitos momentos, ela vai falar assim, a comunidade escolar. Porque você não vai se prender só ao professor, ao diretor, você tem que pensar num todo, ou como diria um amigo meu, num todo, né? Você tem que perceber todo mundo.
Você tem que absorver todos, a sociedade, a comunidade, eles têm que participar do desenvolvimento de currículos, de disciplinas da parte diversificada do estudo. Claro que tem um currículo básico, padrão, mas lembra da liberdade de ensino? Então, a partir do momento que você tem a gestão democrática do ensino, eu estou trabalhando só o conceito mais miserável de gestão democrática, tá? Que você vai ver que isso aqui é uma coisa muito mais ampla. Mas é uma ideia de participação de todos na criação da política educacional perfeita para o nosso país. Bonito, né? Fiquei até feliz agora. Inciso 9, garantia do padrão de qualidade. Isso é complicado, né, parceiro? Mas nós temos os planos nacionais de educação que estão aí para tentar ajudar isso. Nós vamos estudar a PNE num vídeo específico, mas você sabe que existem planos de desenvolvimento para atingir metas. Plano esse que é decenal, de 10 em 10 anos, mas de 4 em 4 ou 5 em 5 anos. Tem que ter uma avaliação do que foi feito. Nós vamos estudar essa lei especificamente, tá? Se o caso, óbvio, caia no seu concurso, se não cair também não tem necessidade nenhuma, mas é só você entender que você tem um sistema de análise e avaliação que também se estuda, tá? O sistema de avaliação do ensino, os sinais, o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino, nós vamos ter que estudar isso também, não é sinais com I, sinais, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é importante você entender que essas leis que nós vamos desenvolver, ou que talvez seja pedido, normalmente toda prova de magistério pede, elas vão gerar um padrão de qualidade, e nós temos que garantir que ele seja atingido. Lógico, o problema é que o padrão de qualidade está meio baixo, né? Mas é melhor não comentar, não. Próximo. Valorização da experiência extraescolar. É interessante, meu povo, assim, que esses princípios, quase todos, eles estão previstos na Constituição Federal. Só que, se você observar bem, esses princípios eles são mais complementares, porque algumas coisas estão na Constituição, sim, e outras coisas que, salvo engano, no artigo 205, tá? Eu às vezes misturo os artigos, por isso que eu falo salvo engano. Eu também não estou muito afim de ficar lembrando o artigo, não. Mas, quando você fala em experiência extraescolar, você está vendo um princípio que não é previsto na Constituição como complemento. Por isso aquela história, a Constituição Federal ela dá a regra geral, a LDB vai trazer uma regra mais aprofundada. Então, esse é um dos princípios próprios da LDB que é muito importante. A vida da educação, do ensino da educação escolar não é feita só dentro da escola. Você também tem que valorizar, tem que realizar liberdade de ensino. Técnicas e métodos de levar o aluno a ter experiências fora da escola. Visitação a museu, visitação a locais históricos, né? Muita gente faz isso, é um trabalho bem legal. Feira de ciências, que eu participei de várias na minha vida, não adiantou nada, mas eu achava sempre bem interessante. Então são coisas que você vai ter que desenvolver na sua vida educacional que são naturais. Tá? Então, esse tipo de educação extraescolar é fundamental na sua vida. Você tem que ter a possibilidade de aprender mais fora da sala de aula, né? Porque, educação e ensino não é só sala de aula, amigo. Educação e ensino também está aí fora, tá? Então, isso tudo que nós fazemos, essas extracurriculares, extraescolares, são pontos definitivos para que a educação seja desenvolvida de uma forma melhor e mais técnica, beleza? E, por fim, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Bom, lógico, né? A gente falou que uma das finalidades, aliás, as finalidades da educação, do ensino, são pegar, educando e prepará-lo para várias situações na vida cotidiana, vida social, vida profissional. É só o que ele está falando aqui. Não se esquecer que a educação escolar não se prende só em ensinar e deixar o moleque lá, esse cara é bom, sabe matemática pra cacete. Beleza, mas isso influenciou até onde na vida profissional dele, isso ajudou-lo até onde? Ajudou-lo? Eu não falei isso não. Você que tá ouvindo demais, tá? O problema é que eu falo a besteira e assino o recibo, né? Era para ter ficado quieto, mas tudo bem. A matemática ajudou-o a desenvolver algo profissionalmente, politicamente, então não é só ensinar por ensinar, dar a nota e passou. É ensinar e trazer algo a mais, um complemento para a vida desse educando. Tá tranquilo? Então esses são os princípios que, repito, revisitam muitos princípios da Constituição. A Constituição também tem outras visões próprias de princípios, mas esses são os princípios próprios da LDB. Tá tranquilo? Então, fechou aí. No próximo vídeo a gente volta falando mais um pouco, agora trabalhando os níveis de educação e outras coisas mais interessantes.